A perseguição purifica a minha igreja. Palavra do Rei Yeshua. Parte 2, Rose. 10 de setembro de 2025. Vejam o link para o vídeo anterior, parte 1, na caixa de descrição deste vídeo. Comentário final. E enquanto eu estava recebendo esta palavra, eu estava pensando na escritura de João 6 verso 60. Dura é esta palavra. Quem pode ouvir, Senhor? Eu entendo, mas quem pode ouvir? E ele estava sorrindo no final desta palavra e enquanto eu pensava nisso, ele simplesmente me disse: todos aqueles que me amam entendem, criança. Então, todos aqueles que o amam, entendemos. Nós entendemos e somos seus verdadeiros discípulos e todos nós calculamos os custos. Então, a perseguição purifica sua igreja. E durante esse tempo também, eu montei uma playlist, eu condensei tudo que ele colocou no meu coração, e a chamada para minha noiva. Eu revisei e juntei todas as sessões agora, apenas condensei todas para tornar mais fácil para todos agora acessarem apenas esta playlist. São apenas todas as sessões. Eu também fiz playlists para as palavras do nosso Rei Yeshua e as palavras do nosso Pai Abiba. Eu as separei porque Pai Abiba normalmente é o seu coração, o coração do Pai Abiba e suas palavras e então as instruções do Rei Yeshua para seu exército do fim dos tempos, principalmente, e avisos também. E há uma playlist também com as outras sessões. Mas esta é para sua noiva, apenas para minha noiva. E como eu disse, são algumas coisas que mencionarei que estão nesta playlist apenas para a transfiguração. Eu fiz sobre a falsa doutrina do arrebatamento pré-tribulação, que está nas 3 reuniões. E, novamente, sua fé está em Jesus ou no arrebatamento. Eu fiz sobre os 144.000 e as 2 testemunhas. Fiz um estudo sobre os 3 dias de escuridão, o selamento do seu povo, que é a dedicação dos muros da Nova Jerusalém, e estamos prestes a entrar na Terra Prometida, e também sobre a festa das trombetas. Essa é uma espécie de segunda parte daquela. E tudo é um projeto, sabe, para o fim dos tempos. E também com relação à perseguição, porque sei que já fiz isso antes. Fiz uma sessão sobre o 5º selo e a perseguição, e também outro vídeo sobre que estou trazendo minha ovelha perdida para casa, onde compartilho os sonhos que tive, sonhos com relação à perseguição, e também compartilho um pouco mais sobre o porquê e também o que o Senhor me fez compartilhar naquela sessão. Então, essa também é boa para entender a perseguição e por que a igreja é purificada dessa maneira. E você sabe, você só precisa entender que o livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, as 7 cartas que são dadas às 7 igrejas, são todas advertências do que está por vir. É para nós lermos e entendermos. Então, nós, como sua igreja, como sua noiva, estamos tendo agora mesmo nossos corações preparados para a perseguição e a tribulação que virão. E, portanto, devemos acatar suas advertências e instruções para nós. Então, a perseguição vem, sim, mas o que Satanás e o inimigo fazem para o mal, Deus sempre usa para o bem. E é porque a perseguição purifica a sua igreja, e, como ele diz, remove toda a escória, todos os ramos secos e todos aqueles que não têm raízes, raízes de fé nele. Remove todos aqueles que apenas professam com os lábios e dizem, Senhor, Senhor, mas cujos corações estão longe dele e são praticantes da iniquidade. E como também nos diz Mateus 13 versos 20 e 21. 20 O que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. 21 Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Assim, a perseguição remove todos aqueles que apenas professam com os lábios que não têm raízes em si mesmos. As raízes são a fé. Eles não têm fé em nosso Deus. E, como eu disse, são praticantes da iniquidade. Isso porque a fé é uma questão de coração. Então, a perseguição vem para expor todos os nossos corações. A perseguição separa as ovelhas dos bodes,
o trigo do joio. E, como ele está nos passando sob sua vara. Agora, com relação ao trigo, a colheita do trigo, por favor, assistam ao vídeo sobre as 3 reuniões, a separação, o trigo do joio. E, como vocês sabem, esta é a colheita do trigo, não é? Que está por vir. Então, a perseguição prova a nossa fé. E assim, nossa fé será como ouro provado no fogo. E como diz, vou ler novamente Malaquias 3 verso 3. 3 assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. E novamente, estes filhos de Levi são o seu sacerdócio real. E é para que lhe ofereçamos justiça e nossa fé seja provada como ouro. Esta justiça dos santos somos todos nós que mantemos a fé em meio a tudo isso. Mantemos a fé em nosso Senhor Jesus. E não negamos o seu nome. E como diz Apocalipse 14 verso 12. 12 Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E, como você sabe, Apocalipse 14 fala sobre os 144.000 e depois sobre a colheita também. E então temos o aviso também para as igrejas, como eu disse, mas em particular no que diz respeito à igreja mais barulhenta que acredita ser rica e não precisar de nada. São os mornos. São os cristãos que fazem concessões. E novamente, ele instrui em Apocalipse 3 verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. E este é o fogo mais refinado de que ele está falando. Vem e compra de mim a fé, o ouro, e ele será provado através deste fogo refinador. Então, novamente, tudo isso é um aviso. O livro do Apocalipse, o aviso para as igrejas. E aqui na igreja de Laodiceia, porque estamos na era da igreja de Laodiceia, com certeza, este aviso é que a tribulação e a perseguição vêm e são para testar a nossa fé. E você sabe, perseguição não se trata apenas do mártir, do martírio ou de ser martirizado, mas como ele diz, nem todos são considerados dignos de serem martirizados. Ele tem um lugar. Ele tem um lugar preparado para a mulher. E isso está em Apocalipse 12 versos 6 e 14. Então, mesmo aqui, ele diz que tem um lugar preparado para a mulher. Por que ele tem um lugar preparado? Por que haverá perseguição durante este tempo, durante o tempo de tribulação que sobrevirá ao mundo inteiro? Sim, mas a perseguição é para purificar a sua igreja. E também é durante este tempo e com a mulher. É para nos unir a todos em unidade também. Enquanto ele está purificando, enquanto ele está pré-purificando sua igreja, removendo toda a escória, ele está reunindo os verdadeiros irmãos. E assim, durante este tempo, haverá essas comunidades. Haverá esses santuários. Sabe, os 144.000. Eles serão os supervisores, não são? Desses santuários, até o tempo designado para o seu martírio, após o ministério de 3 anos e meio, compartilhando o evangelho com o mundo e sendo supervisores desses santuários também. E é novamente através da tribulação e da perseguição que tudo isso está acontecendo. Seu povo, seus fiéis, estão no mundo durante este tempo. Então, entendam isso também. Fim da segunda parte.